Muito bem, então essa é a principal mensagem do livro de Jonas. Mas eu quero hoje que a gente vista as roupas de Jonas aqui, para a gente também trabalhar essa questão da nossa vontade. E aí eu quero que você, se você puder, abrir a tua Bíblia aí, em Jonas, no capítulo 1. Nós não vamos fazer muitas leituras, mas essa primeira parte eu penso que é importante para você que ainda não conhece a história de Jonas, ou para você que faz tempo que leu sobre Jonas, porque tem algumas considerações importantes aqui. Se você quiser só ouvir, não tem problema. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: apronta-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritaram por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. Bom, essa história, sempre quando eu leio alguma história na Bíblia, eu fico tentando, parece que eu estou lá no navio, vendo Jonas dormindo lá no fundo do navio e, enfim, me vem muitas reflexões. Mas, para a gente começar esse ponto, e o ponto que eu quero dividir hoje é que as nossas escolhas podem trazer tempestades para a nossa vida. Jonas, ele foi escolhido por Deus para uma missão específica. Deus falou com Jonas: Jonas, apronte-se e vá para aquele lugar, vá para Nínive, porque eu quero falar, clame contra ela. E o que o Jonas fez? Foi para Nínive. Ok, Senhor, estou indo para Nínive fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça, porque eu sou o teu profeta, e eu vou fazer aquilo que o Senhor quer, porque eu te obedeço, eu te honro, e vou fazer exatamente o que o Senhor pediu para eu fazer. Não estou entendendo nada, porque esse povo é inimigo, mas eu vou fazer exatamente o que o Senhor pediu. É isso aí que está escrito na sua Bíblia? Muito pelo contrário. Jonas pegou o primeiro navio que fosse para o lado bem contrário daquilo que o Senhor falou. Não foi para o lado, para a direita, para a esquerda, não. Ele pegou o que ele podia, aonde ele podia ir mais longe de Nínive, ele foi. E eu imagino que muitas vezes na nossa vida, a gente faz isso também. É muito bonito ver, muito bonito não, né? A gente vê muitas vezes histórias de Jonas e fala: ai, Jonas, como que você fez isso, cara? Uma ordem super objetiva e prática da parte do Senhor. Como que você faz isso? Mas nós fazemos igual em muitos momentos da nossa vida. Não é verdade? Eu faço, pelo menos. Porque muitas vezes a palavra do Senhor está falando para nós, e aí eu estou falando da palavra de Deus mesmo, a Bíblia. A palavra lá está escrito com condutas, questões que para a gente é simples, mas nós fugimos daquilo e fazemos aquilo que é contrário à vontade de Deus. Um exemplo muito simples, que é a mentira. Na palavra de Deus você não precisa de muita revelação, né? Para saber que a mentira é um pecado. Que a mentira nos afasta da presença de Deus. E quando nós mentimos, ou quando nós fazemos meias verdades, nós estamos fazendo exatamente o que Jonas fez.
nós estamos com uma instrução muito clara do Senhor, fugindo para um outro lugar, para um outro ambiente, para uma outra situação que não é aquilo que o Senhor quer para nós. Outras situações da nossa vida, a gente pode pensar nessa mesma questão do fugir. De repente, a gente tem uma questão lá no nosso casamento, ou num relacionamento com uma pessoa, com um amigo, com um filho, que seja. Ou alguma pessoa que você quer bem e, de repente, há uma discussão ali no meio. E a palavra diz pra gente fazer o quê? Não levar desaforo para casa. Não deixe isso quieto, Silmara. Olha só. Olha o que ele falou. Isso é um absurdo. Você vai deixar? Não é isso que a palavra fala. A palavra fala que a gente tem que oferecer a outra face. Que muitas vezes a gente leva assim, a gente engole um monte de sapo. Não é verdade? Mas não é isso que a gente quer, muitas vezes. Muitas vezes a nossa vontade é fazer o que naquele momento que você foi ofendido? O que a gente quer fazer no momento da ofensa, gente? Falar que tudo aquilo é mentira. Que absurdo você falar isso de mim. E a gente quer o quê? Justiça. É uma ordem clara e prática pra gente. Mas que tem que ter uma certa ousadia pra gente poder pegar aquele caminho que o Senhor está mandando a gente pegar. E nesses momentos, a gente pega a direção contrária daquilo que o Senhor falou. E muitas vezes fica tão difícil o relacionamento que a gente foge para aquela situação bem contrária e a gente foge sem querer ouvir nada. Ah, irmão, não vem me falar que tem que perdoar, não, porque você não sabe o que essa pessoa fez com mim. É muito fácil falar de perdão. Não foi você? Ou um dia a gente estava conversando, um povo que eu tenho um relacionamento que eu amo, e aí a gente estava falando de perdão, e aí a pessoa falou assim, tudo bem, eu perdoo, tudo bem, tá tudo certo, eu entendo, é uma pessoa que tem relacionamento com Deus, que serve o Senhor. Eu entendo tudo isso. E aí uma terceira pessoa falou assim, então tá bom, então tá tudo resolvido, vamos colocar ela no grupo, no nosso grupo, né? Aí a pessoa falou assim, eu perdoo, mas no grupo não, não põe ela no grupo não, como que a gente vai conversar no grupo, se colocar ela no grupo? Entende? Deu para entender ou não? Entende? Então, a gente precisa entender a palavra, ler a palavra. Muitas vezes a gente tem atitudes que a gente está tomando o caminho contrário à palavra de Deus e a gente nem sabe, porque a gente não lê a palavra. A palavra de Deus, ela fala para nós aquilo que é pecado, aquilo que ofende o coração de Deus, aquilo que é contrário ao que Deus tem alinhado para a nossa vida. Estão entendendo, irmãos? Então, muitas vezes nós estamos como Jonas. E às vezes a gente nem sabe por falta de oração, por falta de buscar o Senhor, a gente não sabe que nem está alinhado com a palavra de Deus. Porque pode ser que não seja um pecado, mas Deus quer que você faça algo específico na tua vida. E você está pegando o caminho contrário. Porque muitas vezes você não está com o joelho orando ao Senhor para alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. E isso é um problema para a nossa vida. E por que é um problema para a nossa vida? Porque como em Jonas, como aconteceu aqui com Jonas, muitas vezes acontecem tempestades na nossa vida. E essas tempestades não têm a ver com aquilo que Deus queria para a nossa vida. Essas tempestades acontecem porque escolhemos errado, porque estamos no caminho errado. Entendem? Então, muitas tempestades, muitas situações que vivemos na nossa vida, não é culpa de Deus, porque às vezes a gente adora colocar a culpa num terceiro, em uma pessoa, em Deus, em coisas que acontecem, que são ruins, catástrofe, enfim. Mas, se a gente parar para pensar, a maioria das coisas que nos acontecem são consequências
das escolhas que nós temos na vida. Então, é importante a gente refletir. Senhor, na tua oração, Senhor, eu tenho pego o caminho errado? O Senhor tem prazer nisso aqui que eu estou fazendo? Gente, precisamos lembrar de que tudo que nós fazemos, e é tudo, não é metade, não é só aquilo que você considera relevante, tudo que nós fazemos deve estar debaixo de uma conversa com Deus.